Olá, professores, 12 mil inscritos, hein? Que bom. Pode ser que para muita gente não signifique nada, mas para mim significa muito. Muito obrigado por você fazer parte desses número de inscritos no meu canal. E se você gosta dos conteúdos, se você quer compartilhar, né, porque acha interessante os conteúdos para você, que está sendo produtivo para você, continue, compartilhe com seus colegas, não é? Discuta, que eu gosto de ler os seus comentários e a partir dos seus comentários eu posso também fazer alguns vídeos respondendo os seus comentários, respondendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. E esse vídeo, inclusive, é tirando dúvida de alguns comentários, né, sobre planejamento para ensino fundamental. Nesse caso, eu elaborei esse vídeo com um planejamento e, no entanto, o planejamento que está aqui, ele não tem o cabeçalho. Por que eu não coloquei o cabeçalho? Porque o importante é que você se atenha aos dados principais do planejamento. Eu utilizei as áreas que eu pretendo trabalhar e elaborei esse planejamento para um determinado período. Isso aí fica a seu critério, é critério do professor. Mas é importante que você saiba que ele é para ensino fundamental, é para o primeiro ano, que pode ser também para o segundo, terceiro, quarto, quinto ano. O importante é você entender que o que você pretende trabalhar com seu aluno um determinado período, ele deve ser planejado, deve ser organizado e contextualizado. Por isso que o planejamento vem proporcionar essa possibilidade de você contextualizar o seu trabalho, as suas atividades. Não dei sugestão de atividade específica, mas eu tenho já, inclusive, as atividades relacionadas a esse planejamento. No entanto, o que eu quero colocar aqui é como você pode elaborar esse planejamento para que você possa, a partir dele, elaborar atividades que vão fazer com que seus alunos executem sem precisar de auxílio de uma pessoa para interpretar para ele um texto, interpretar para ele um comando, principalmente os comandos, porque a estratégia que eu utilizo nesse planejamento, principalmente nas atividades que estão inseridas nesse planejamento, são de pesquisa de fácil assimilação dos comandos e principalmente que eles tenham condições de executar cada atividade de forma autônoma, tá? Então, a dependência deles, no caso do primeiro ano, é apenas que um adulto leia. Importante é que você entenda que, para que você envie para o seu aluno uma bateria de atividades, você precisa elaborar um planejamento para que ele seja contextualizado e para que ele tenha um começo, um meio e fim. Você vai observar que eu trabalhei nesse planejamento 3 áreas específicas, que são a área de linguagem, matemática, ciências, que dentro da área de ciência eu trabalhei geografia e história, né, que são ciências humanas e ensino religioso. A partir daí, você pode elaborar atividades que você achar pertinente dentro dessas áreas e automaticamente dentro dessas áreas estão os componentes curriculares, tá? Então vamos ao planejamento especificamente. O planejamento, gente, não é atividade, tá bom? Somente para ajudar você a se situar. Importante que você coloque o cabeçalho, né? Mas o interessante que eu utilizei, veja bem, aqui eu coloquei estratégias. Quais são as estratégias que eu utilizei para desenvolver esse planejamento ou melhor, para que os alunos possam desenvolver as atividades que eu vou propor por meio deste planejamento? Então, as estratégias são as atividades de pesquisas,
e de fácil assimilação dos comandos, quer dizer, os comandos das atividades que eu vou propor são de fácil assimilação das crianças para que elas mesmas, ao lerem os comandos, elas tenham um entendimento do que vem a ser aquilo que eu estou pedindo, né? Para que elas sejam capazes de executar com autonomia cada atividade, sem ser necessário sair atrás de alguém ou de uma outra pessoa para pedir explicação do que venha a ser aquilo que está sendo dito, está sendo proposto para ela enquanto atividade. Então, são atividades interdisciplinares que tem na área de linguagem, eu coloquei língua portuguesa, eu coloquei uma área de cada. Lógico que sendo na área de linguagem, eu usei a língua portuguesa, que está aqui, e artes. Aí eu utilizei a matemática, ciência, geografia, história e ensino religioso. Somente a área de linguagem que eu utilizei 2 componentes curriculares, porque no ensino fundamental a gente fala componentes curriculares. Então, aqui tem, na área de linguagem eu usei leitura, escuta compartilhada e autônoma. Então, pensei na leitura que ele vai fazer de forma autônoma. Qual objeto de conhecimento que está lá na BNCC? A estratégia de leitura, que no código alfanumérico é localizar informações explícitas em textos. E um outro objeto de conhecimento que é escrita compartilhada e autônoma. Primeiro é leitura e escuta, né? Se a criança ainda não sabe ler, alguém vai ler para ela. Ou se alguém ler, ou se você vai gravar alguma leitura para ela, ou vai pedir algum adulto para ler para ela, não é? Aqui, ó, a escrita compartilhada e autônoma. No caso, você vai propor uma atividade onde ela possa ter uma escrita com autonomia. Ah, mas ela ainda não sabe escrever, mas ela pode fazer uma escrita espontânea, livre, aonde depois você vai poder avaliar o nível de escrita dela. Então, isso aí não tem problema. O importante é você oferecer a ela essa autonomia, né? A correspondência de grafema com fonema, escrever espontaneamente ou por ditado de palavras, frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representem fonemas. Também um tipo de atividade onde você mostra a figura, você coloca uma figura e ela vai dizer o que representa aquela figura, né? Tem aqui outro objeto de conhecimento: análise linguística, semiótica, alfabetização, conhecimento do alfabeto do português do Brasil. No caso, não é, você vai fazer com que ela identifique as letras do alfabeto, ou vai ver ela complementar, por exemplo, qual letra que vem antes, qual letra que vem depois. Várias atividades que possam, né, ajudá-la a perceber e a conhecer e identificar o alfabeto. Na matemática, aqui olha, eu vou utilizar números, que o objeto de conhecimento, que é do número, é contagem de rotina, contagem ascendente, descendente, reconhecimento dos números no contexto diário, indicação de quantidade, indicação de ordem ou indicação de código para a organização de informações. Quantas atividades você pode utilizar dentro desses objetos de conhecimento? Então, olha, só para ter uma ideia, indicação de ordem, né? Que vem primeiro, que vem depois, que vem antes, que vem depois, que vem por último, ou contagem de reconhecimento de número no contexto diário.
diário, por exemplo, o próprio calendário, né? A hora, tudo isso vai facilitar esse entendimento, esse conhecimento. Tem aqui também um outro alfanumérico aqui, ó, utilizar números que é referente a esse conhecimento, objeto de conhecimento, que é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações que eu acabei de citar, não é? Situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Outro objeto de conhecimento é quantificação de elementos de uma coleção estimativa, contagem, um a um, pareamento ou outros agrupamentos e comparação. Aqui está o número, o código alfanumérico, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. Vamos imaginar, por exemplo, a gente elabora ou ela vai poder elaborar mais ou menos problematizar uma situação de quantos, por exemplo, feijões cabem numa garrafa de 1 litro, né? Ela vai fazer uma estimativa de quantos feijões, mais ou menos, como que ela pode calcular isso, quantos palitos vão ter, por exemplo, numa garrafinha. Então, como ela vai poder calcular isso? Deixar que a criança ela vai pensar e vai problematizar e imaginar e começar a pensar como ela vai poder fazer isso e ela buscar meios de encontrar essas respostas pensando, não é? Refletindo sobre isso. Essa seria uma probabilidade ou outras, né, oportunidades que você pode oferecer para ela com relação à coleção de pedrinhas, coleção de bolinhas, coleção de folhas, colecionar objetos e ver, não é, a forma de contagem desses objetos, né, agrupamentos de contagem, enfim. Depois tem outro, estimar e comparar a quantidade de objetos de 2 conjuntos em torno de 20 elementos, por estimativa ou por correspondência, ou 1 a 1, 2 a 2, para indicar tem mais, tem menos, ou tem a mesma quantidade, né? Isso é interessante, até mesmo jogos que você pode propor para a criança fazer isso. Na ciência, geografia e história, nós temos unidades temáticas, que é a matéria e energia, não é? Inclusive, eu coloquei aqui unidade temática, mas aqui quando falo de leitura e escuta compartilhada e números, são unidades temáticas desses componentes curriculares, tá? Eu não coloquei aqui, mas na verdade é o que unidade temática vem citando, o que vem citando aqui, ó, leitura e escuta compartilhada e autonomia e números. Depois vem números, faz parte da unidade temática, é o tema. E depois vem objeto conhecimento, tá? E depois do objeto conhecimento, aí vem o código alfanumérico relacionado ao objeto de conhecimento, certo? Então, aqui na ciência, geografia e história, você vai ver objeto de conhecimento, características dos materiais, comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente, ou melhor, de forma mais consciente. Depois vem a outra unidade temática, que é o Terra e o Universo. Escala de tempo, não é? Olha, aqui nós vamos falar, né, da parte histórica e geográfica.
Identificar, nomear diferentes escalas de tempo, o período diário, manhã, tarde, noite, sucessão de dias, semana, meses e anos. Depois, selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos. Tem aqui a unidade temática que é o sujeito e o seu lugar no mundo. Primeiro nós vamos ver aqui, ó, a parte geográfica e depois aqui já entra a parte de história. O modo de vida das crianças em diferentes lugares. Descrever características observadas de seus lugares de vivência, moradia, escola. Identificar semelhanças e diferenças entre lugares. Identificar a semelhança e diferença entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. Depois vem o ensino religioso. Ensino religioso, a unidade temática que é identidade e alteridades. Objetos de conhecimento, identidades e alteridades, eu, o outro e o nós. Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós. Aí a gente vai vendo que tem muita coisa lá da educação infantil e que vai tendo uma progressão espiralada. É uma progressão, porque à medida que o tempo vai passando, à medida que os anos vão passando, aqueles conhecimentos que foram adquiridos na educação infantil, eles vão se aprofundando e vão se ampliando. Depois vem reconhecer que seu nome e os das demais pessoas os identificam e os diferenciam. O outro objeto de conhecimento é manifestações religiosas, sentimentos, lembranças, memórias e saberes. Identificar é acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um. Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos, crenças em diferentes espaços. Então, o ensino religioso, no caso, não é para a gente ensinar a criança a rezar Pai Nosso, Ave Maria, ler Bíblia, nada disso. Então, por quê? A gente tem que ter consciência de que quando a gente chega na escola, nós estamos num ambiente, num lugar, né, que é o nosso estado, é um estado laico. Nós estamos num ambiente onde tem crianças, né, que assim, advinda de vários contextos religiosos. Então, nós temos crianças que pode ser de família ateia, né, até mesmo de cristãos, ou de ortodoxos, ou de espíritas, né? Então, a gente tem que pensar nesta diversidade que nós temos na sala de aula. E se eu chego na sala de aula e vou me preocupar em ficar ensinando a criança a rezar, lendo a Bíblia para a criança, eu não estou respeitando a criança. Eu estou impondo uma fé pela qual que seja 80%, que seja 70%, que seja 60% das pessoas do nosso país professam, mas, no entanto, eu não estou respeitando aquele outro que não faz, que não professa. Aí não quer dizer que eu não vou falar de Deus, não quer dizer que eu não vou falar de que existe um Deus. Não, isso não vai me impedir de falar em momentos oportunos daquilo que eu acredito. Mas também eu não posso de forma alguma levar para a sala de aula e fazer essa imposição, porque não deixa de ser uma imposição, não é? Então a gente tem que ter uma ideia, ou a gente tem que refletir bastante com relação ao ensino religioso e entender cada objeto de conhecimento que é proposto
entender o que realmente, qual é a proposta do ensino religioso. Porque se eu quiser ler a Bíblia para a criança, fazer a interpretação da Bíblia, a criança já tem na igreja dela o catecismo para ela ser catequizada, ela tem a escola dominical para ela estudar a Bíblia do jeito que é feito lá na escola dominical dela, e ela tem também, aonde quer que a família dela professe a fé, ela tem a oportunidade de vivenciar essas experiências. Então, a gente não pode confundir ensino religioso com doutrina ou ensino da religião específica daquela que o professor professa, a não ser que a sua escola seja uma escola confessional. Por exemplo, se a sua escola é uma escola adventista, ela tem toda a liberdade de ser de falar, de ter um ensino religioso, além do ensino religioso, professar a fé ali dentro, ensinar a doutrina da igreja. Igual acontece na igreja católica. Se a escola é uma escola católica confessional, né, tá lá no documento, ela é uma igreja, ela é uma escola católica confessional, ela pode muito bem ter uma aula de catecismo, porque ela ali, ela é confessional, isso é legal, está dentro da lei, tá? Então vamos para artes. Artes, unidade temática, artes visuais, objeto de conhecimento, elementos de linguagem. Explorar e reconhecer elementos constituintes de artes, constitutivos das artes visuais, ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento. É importantíssimo, não é? A gente pensar em artes e começar das partes mais simples, mais comum, né? Então, por exemplo, o que vem a ser um ponto, o que vem a ser a linha, as formas, né? Como elas são, né? E na arte, como você vai observar isso, né? As cores, o espaço, o movimento que ela faz, né? Que o artista faz quando ele pinta, e quando a gente observa uma tela, a gente observa a movimentação daquela tela, como aquilo chama a atenção, que movimento aquilo ali nos leva a perceber. Objeto de conhecimento, materialidades. Experimentar diferentes formas de expressão artística. Aí vem a outra, né? A outra parte, porque primeiro que o elemento de linguagem, não é? Explorar e conhecer elementos constitutivos da arte. E aqui, experimentar diferentes formas de expressão artísticas, como desenho, pintura, colagem, quadrinho, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, etc., fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. Gente, quando você pega uma atividade para as crianças, como por exemplo uma dramatização, que ela vai explorar, ela vai fazer uma expressão, vai ter a oportunidade de fazer uma expressão artística, né? Uma atividade de colagem, pintar um quadro, né? Fazer dobradura. Quantas dobraduras nós não trabalhamos com as crianças, né? A gente tem que pensar nisso. E se você fez um planejamento, você vai pensar nisso como uma arte. Está dentro do componente curricular, que é arte, e que está dentro da área de linguagem. Então, veja, se você planeja o seu trabalho, se você organiza o seu planejamento, você tem como não só visualizar esse todo, como também organizar suas atividades de forma tal que elas vão se complementando. E esse conhecimento
que os seus alunos vão adquirindo, eles vão tendo um contexto pelo qual você vai observando que o aprendizado, o conhecimento, ele está acontecendo de forma que você está entendendo esse processo, está se controlando, está organizada de tal forma que você assim, está totalmente inserida nesse contexto de ensino-aprendizagem de forma concreta e não de uma forma aleatória, de forma esporádica. Um dia você está totalmente sintonizada, outro dia você está totalmente alheia, mas você está fazendo por fazer ou está fazendo porque sabe que tem que fazer, alguém fez e você está fazendo igual. Muito pelo contrário, você está tendo a oportunidade de fechar, abrir um ciclo e fechar esse ciclo de forma que esse processo aconteça e você tenha um determinado controle sobre esse, porque você tem consciência plena do que você está fazendo, tá? Então é isso que eu queria deixar para você hoje. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.